Sair da zona de conforto sempre traz um incômodo característico, até porque o indivíduo costuma ter dificuldade em lidar com mudanças. O ano de 2020 trouxe ainda um desafio coletivo, empurrando a sociedade inteira de volta aos lares em razão da pandemia. Dentro de si, dentro de casa e, acima de tudo, parte de um todo, com um olhar atencioso e coletivo, não mais havendo espaço para o individualismo. O que esperar de agora em diante? A tecnologia está se tornando imprescindível para a manutenção de atividades indispensáveis para a sociedade. A advocacia assume um papel ainda mais importante na manutenção da ordem. A OAB Bahia ressignificou suas ações e continua adotando medidas para acolher a classe e minimizar os impactos decorrentes do momento que vivemos. E a sua participação é fundamental para construirmos uma advocacia cada vez mais forte. Desejamos um excelente congresso. Primeiramente, eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer a Deus por essa oportunidade que nos está concedendo, para que hoje nós possamos estar reunidos nesse momento tão importante. É um momento em que o país e o mundo assola uma grave doença e nós, graças a Deus, estamos aqui em plenas condições e bem de saúde. Segundo, eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer ao nosso presidente, Fabrício de Castro, pelo convite e a oportunidade. Agradecer também a oportunidade ao nosso tesoureiro, Hermes, ele pela condução desses trabalhos. E gostaria de estender os trabalhos também, um agradecimento a todos vocês que estão aqui nos acompanhando e a todos os nossos palestrantes. Bom, dando início aos nossos trabalhos, sem mais delongas, eu gostaria, antes de mais nada, de passar a palavra para o nosso primeiro palestrante, Luiz Gabriel Batista Neves, ele que, antes de mais nada, é um grande amigo, que tem um currículo invejado, doutorado em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, presidente do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Luiz Gabriel, a palavra é sua, meu amigo. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui o presidente da mesa, que é membro da diretoria do Conselho de Jovens, o Dr. Leonardo Vieira, órgão que eu integrei com muita felicidade nos anos de 2013 a 2015. Cumprimentar o Tiago Borges, é um queridíssimo amigo, Tatiana Cardoso e todos que estão aqui presentes nessa data. Não poderia deixar de iniciar essa minha fala parabenizando a diretoria da OAB, na pessoa do seu presidente, Fabrício de Castro Oliveira, e do diretor tesoureiro Hermes Hilarião, que é o grande responsável pela organização do evento, e faz tudo isso com apoio daquele que eu considero um braço pesado de apoio da ordem, que é a OAB Jovem, e por isso eu deixo um abraço apertado aqui à minha presidenta da OAB Jovem, Sara Barros. Fazer esse evento na data de hoje, pelos meios virtuais, para a gente que já acabamos nos acostumando, né, com essas mesas virtuais. Eu ainda fico incomodado, eu ainda tenho dificuldade, porque eu gosto mesmo do abraço apertado, do olhar no olho, do almoço depois do evento, o jantar, o vinho, a cerveja, e poder trocar esses conhecimentos de perto com pessoas como o Tiago, como Tatiana, e eu estou aqui, eu acho que muito mais para aprender. E queria iniciar minha fala dizendo que não sou professor de Direito Internacional, não pesquiso na área de Direito Internacional, e o que justifica a minha presença aqui é que, muito recentemente, eu e Tiago ficamos incomodados com uma decisão do Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre o caso George Floyd, e a gente começou a trocar ideias, dialogar, rabiscamos um artigo, estamos avaliando se vamos submetê-lo à publicação ou não, e eu acho que nesse aspecto justifica a minha presença, porque dá para falar um pouco dessa decisão da ONU e como é que eu vejo isso com repercussão numa questão que para mim é fundamental, que é a questão de gênero, de raça e de classe, e como os direitos humanos e como o direito internacional pode atuar nessa medida, e aí vocês que são da área especializados podem seguir mais adiante com um acompanhamento dogmático disso que eu quero dizer. E aí, o que é que a gente pode começar a falar? Eu costumo fazer uma pergunta assim: que tempo é esse que nós estamos vivendo, né?
Não sei se vocês já leram Sociedade do Cansaço, de um filósofo coreano que ficou muito conhecido recentemente. E assim, qual é o tempo que nós estamos vivendo? Qual é a dimensão de tempo que nós temos? Qual dimensão de tempo, né? E aí a gente se depara com inúmeras questões que poderiam ser discutidas. E neste momento de pandemia, o que a gente esperava da humanidade, o que a gente esperava das pessoas que estão no mundo, que integram as comunidades, as sociedades, as cidades, os estados, enfim, era um aumento da sensibilidade humana, da compaixão, né? Porque vivemos uma situação no Brasil, por exemplo, de mais de 100 mil pessoas que já morreram em decorrência da pandemia do coronavírus, do Covid-19. E nós, então, pensaríamos, é um tempo de compaixão, é um tempo de parar o mundo e percebermos que nós precisamos aumentar a nossa sensibilidade humana, né? Nós precisamos ter uma maior compaixão ao próximo. E o que se revela, pelo menos dentro da minha área de pesquisa, é exatamente o contrário, Tatiana, Renata, Thiago. A gente tem um editorial do IBADPP, no último boletim nosso, que o título é assim: o autoritarismo não entra em quarentena. Então, o que se viu em termos de atuação da força policial nesse período de pandemia foi um aumento ainda mais grave, ainda mais de mais invasão a direitos humanos e garantias individuais da força policial neste momento, que é um momento muito sensível para todos nós que convivemos, né, em comunidades, né? E isso não deixou de revelar uma outra coisa que é fundamental, que é o racismo, o sexismo e as questões de classe que são estruturais dentro da nossa sociedade. E aí me lembra um pouco daquilo que Fanon, em Máscaras e Pele, dizia, né? Existem pessoas que têm a condição humana, ter a condição humana. Existem pessoas que não são consideradas como não tendo a condição humana, né? A gente tem dialogado muito lá no Instituto sobre, e depois da democracia, o que é que vem? O professor Vinícius ele tem tido falas sobre isso. Sim, e depois do sistema acusatório? E essas pessoas que não são consideradas integrantes da democracia, essas pessoas negras, as mulheres negras, como é que a gente vai conseguir contemplá-las dentro desse processo que nós lutamos por um processo democrático? Então, eu acho que Fanon responde muitas dessas perguntas de nós percebermos que ainda hoje, no século XXI, no ano de 2020, para nós, enquanto sociedade, não só enquanto Brasil, mas enquanto comunidade internacional, né? E Zaffaroni, Thiago, eu depois queria lhe passar essa palestra dele muito recentemente, ele estava falando de constituição terrestre. Eu acho que isso interessa. A gente conversou ontem no telefone, mas eu não consegui lhe passar esse link e a gente debater sobre isso, mas ele tem falado de construção, de um mínimo de uma constituição terrestre, entendeu? Então, assim, e depois da democracia, o que é que vem, né? Se essas pessoas não são consideradas, essas pessoas, esses homens e mulheres negros, não são considerados integrando essa democracia, né? E é por isso que Patricia Hill Collins, que é uma feminista negra norte-americana, ela tem uma frase no livro muito interessante, que é o Pensamento Feminista Negro, que ela diz o seguinte: as escolhas epistemológicas referentes a quem se deve confiar, em quem acreditar e por que aquilo é considerado verdadeiro, não são questões acadêmicas inocentes. Então, a validade do conhecimento, essa validação do conhecimento, e por isso a importância de estar se discutindo aqui, isso é uma prévia daquilo que eu poderia dizer numa palestra até com um tempo maior e de desenvolvimento, e até para abrir um diálogo franco com vocês que são especialistas do direito internacional, não são escolhas epistemológicas inocentes. Validade de conhecimento não são escolhas epistemológicas inocentes. E Patrícia Hill Collins é muito feliz quando afirma isso, no capítulo 4 do Pensamento Feminista Negro. Por quê? Porque quando a gente percebe o que aconteceu na decisão ali do Conselho de Direitos Humanos da ONU, né, que a embaixadora do Brasil, depois de um pedido, de uma mobilização de países africanos para que se discutisse o
o racismo, eles chamam de sistêmico. No Brasil, a gente tem chamado, e isso não é de Silvio de Almeida, mas ele talvez ficou muito conhecido, de racismo estrutural. Então, o Brasil tem uma posição de retirar a palavra inquérito, né, de abertura de inquérito, e também de não centrar o debate nos Estados Unidos, dizendo que é um problema que afeta todos os estados e que as forças policiais ela têm uma grande importância para os estados. Eu acho que isso revela muito da escolha da política brasileira, qual é a escolha política que os brasileiros fizeram para nos representarmos, né? Não é à toa os discursos inflamados desta política que vence as eleições ao redor de uma discussão de negros que são pesados em arrobas, né? De propor a pesagem de negros em arrobas, e não é coincidência, né? Não é algo desconectado dessa realidade, é que essas pessoas estejam lá representando o Brasil na condição, né, no caso ali, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, de embaixadora, que esteja ali se posicionando dessa exata forma, no sentido de ter uma política mais, uma atuação mais genérica, não tão específica e mais branda na discussão da atuação policial nesses casos que se revelaram, e George Floyd é um caso, mas de lá para cá a gente tem o João Pedro no Rio de Janeiro, gente, o João Pedro, a gente viu agora recentemente o rapaz negro que foi morto, que recebeu 7 tiros pelas costas, inclusive Thiago me mandou a notícia da NBA que não teve o quinto playoff de um jogo da NBA justamente em protesto por conta disso. E aí eu acho que nosso tempo aqui não é um tempo grande, eu queria muito ouvir vocês. Aí a gente tem que discutir algumas coisas. Primeiro, eu acho, e queria deixar como proposição de debate, a ideia de uma Constituição terrestre, né? Eu acho que de ter um mínimo de Constituição terrestre, direitos que permeiem qualquer pessoa no globo, direitos mínimos, perceber que não temos como construir democracia e construir um pensamento crítico, de ter um direito que seja capaz de verdadeiramente emancipar as pessoas e não servir como mecanismo de opressão, sem que a gente debata e permeie dentro da teoria do direito, as questões teóricas de raça, de gênero e de classe. Por exemplo, para falar da minha área de processo penal, não podemos falar de reconhecimento de pessoas, não podemos falar das provas de memória como provas testemunhais, sem perceber que existe a construção do corpo negro na sociedade brasileira, a construção do corpo da mulher negra na sociedade brasileira. Isso está teoricamente posto, não estou falando de discussão política, e essa discussão política, dos movimentos políticos, das feministas negras são importantes. Eu não estou dizendo isso, estou dizendo de questões teóricas. Eu estou falando, por exemplo, de Patrícia Hill Collins, uma questão teórica. Eu estou falando de Juliana Borges, eu estou falando de Vladimir Albuquerque, eu estou falando de Jamila Ribeiro, eu estou falando de lugar de fala. Você, por exemplo, pode criar no processo penal um double check, né, de reconhecimento, já que são as pessoas negras que costumeiramente sentam naquilo que se chama de pelourinho dos bancos dos réus, por que não haver um double check, uma dupla avaliação de quem vai julgar se aquele reconhecimento é válido ou não? E eu estou falando de teoria, não estou falando... E a gente tem que construir essa dogmática jurídica, seja na sua dimensão analítica, seja na sua dimensão normativa, seja na sua dimensão empírica, para quem gosta aí de Alex, e não é das minhas preferências teóricas, mas pegar um conceito de dogmática jurídica mínimo que sirva a isso, né, para debater isso. A gente precisa permear essas questões teóricas, esses marcadores teóricos, por essa teoria crítica, o devir negro, por exemplo, que se discute muito em Achille Mbembe, né, o devir negro. A gente precisa colocar a teoria crítica racial e o feminismo, em especial o feminismo negro, dentro da dogmática jurídica. Para finalizar, o meu tempo está se esgotando. Ontem, essa última semana saiu o Atlas da Violência, né? Não sei se vocês chegaram a ver, posso mandar aqui o link, o Atlas da Violência.
o que é que a gente conseguiu extrair já de números? E discutir números por si só fica, às vezes, parece meio um fetichismo, né? Um fetichismo numérico, mas é porque tem certas coisas que precisam ser ditas. Há uma queda de 12% da morte de pessoas, homicídio de pessoas brancas no Brasil, e há um acréscimo, uma subida de 11% de morte de pessoas negras no Brasil. E as forças policiais têm grande participação nessa morte de pessoas. 75%, Tiago, das pessoas que morrem no Brasil, homens que morrem no Brasil, homicídios, 75,5% são de pessoas negras. Então, 68% das mulheres que morrem vítimas de homicídio no Brasil são de mulheres negras. Então, nós precisamos discutir isso, sim, no campo do direito internacional. Você sabe muito bem, meu amigo, que não sou um pesquisador como você, doutor pela Universidade Federal, doutor pela Universidade de São Paulo, mas a gente precisa, que eu queria trazer aqui, até a título de provocação, para ver como é que a gente consegue discutir isso dogmaticamente, né, pensando no direito internacional, a partir de uma perspectiva que necessite urgentemente perceber que tem pessoas que não são consideradas como tendo humanidade, como disse Fanon, pessoas que não integram a sociedade, não integram a democracia, o corpo de pessoas que precisam ser protegidas. Né? Então, isso que aconteceu com George Floyd, essa decisão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, a partir de uma intervenção significativa do Brasil, na verdade, eu acho que serve para a gente chamar atenção para uma discussão muito maior, e essa discussão precisa acontecer de forma permanente. Eu ouvi você falar sobre diálogos que a gente tem tido sobre esse tema. Não podemos deixar de dizer também que foi importante que o grupo de países africanos tenham colocado esse debate lá no Conselho de Direitos Humanos da ONU, apesar dessa intervenção, apesar de não sair exatamente como a gente imaginava que deveria ser. Há uma relevância do ponto de vista do direito internacional e também simbolicamente dos direitos humanos. Ter a discussão, aí eu não sei afirmar com a precisão que eu gostaria, né, naquele rigor metodológico, mas me parece que é a primeira vez que isso se discute sobre o aspecto da atuação policial no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Não que o Conselho de Direitos Humanos da ONU já não tenha discutido o racismo. Você até me falou e me alertou sobre uma resolução, está lá no nosso rabisco de artigo. Mas discutir isso sobre a perspectiva da atuação policial, que é relevante, e o Atlas da Violência vai trazer isso. O Atlas da Violência de 2020 trará isso. Está disponível aí, é muito fácil de conseguir, o download é gratuito. Então, deixar aqui para vocês, meus amigos, essas reflexões, né? Dizer a vocês assim, que é muito, muito importante participar desse tipo de evento. Eu gostaria de finalizar dizendo que quero muito ouvir vocês de como a gente pode conseguir trazer essas questões do direito internacional a partir dessas perspectivas. Né? Eu estava lendo um livro recente, uma coleção da Unicamp, chamado Senzala Insurgente, é uma dissertação de mestrado, que ele fala da necessidade da gente discutir branquitude e discutir todas essas questões e perceber que nós precisamos de aliados nessa luta, e por isso que eu estou aqui, porque eu acredito que eu estou do lado de aliados, de verdadeiros aliados, que a gente pode realmente construir um país plural, democrático, e que tenha uma perspectiva de que é preciso incluir todo mundo nessa lógica. Né? Então, assim, eu geralmente termino sempre lembrando algo da literatura, da cultura da música. Hoje eu vou poupá-los disso, porque o tempo é apertado, mas tem uma música de um artista baiano aqui, para quem não é da Bahia, que ele diz o seguinte: no dia 14 de maio eu saí por aí. Depois pesquisem, e vocês vão gostar muito, porque depois do dia 13 de maio, teve o dia 14 de maio. E no dia 14 de maio eu saí por aí. Entendeu? Então a gente vive mais de 130 anos de uma abolição inacabada, como diz a professora Juliana Borges. Muito obrigado. Luiz, muito obrigado, meu amigo. Nós agradecemos muito as suas palavras, como sempre, muito pertinente, muito inteligente, muito, assim, de uma forma ponderada e sempre bom para que a gente possa raciocinar, para que a gente possa sempre crescer e evoluir mais. É sempre uma felicidade ouvir você.
Nós agradecemos. É uma pena que o tempo é muito exíguo. Infelizmente, a gente tem que passar e seguir adiante. Eu não vou me demorar muito. Nós estamos com um painel com 4 grandes professores, 4 grandes profissionais que vão tratar esse tema com muita sabedoria. A Luiz já foi muito feliz e agora vamos seguir, dar seguimento ao nosso painel. Ela que é professora permanente do Programa de Pós-Graduação de Direito e professora adjunta de Direito Internacional da Universidade Federal de Uberlândia, expert brasileira nomeada pelo Ministério da Justiça para atuar junto à Conferência de Direito Internacional. Enfim, tem um vasto currículo aqui, doutora Tatiana Cardoso, nós queremos muito ouvir sua voz. Seja muito bem-vinda. Com a palavra, você pode começar. Muito obrigada, Leonardo. Para mim é um grande prazer, uma verdadeira honra estar aqui nesse primeiro congresso online. Agradeço o convite na pessoa do Dr. Hermes, cuja intermediação foi feita pelo estimado amigo Tiago, que também está aqui no painel. Saúdo também a Luiz Gabriel, a professora Renata, que também estão aqui. E, bom, sem mais delongas, já que o tempo é exíguo, quando eu fui consultada para participar do congresso, haviam me perguntado, né, o que poderíamos falar sobre direito internacional e Covid-19. E um tema que eu acho muito interessante, que ele vai ao encontro, inclusive, com o que Luiz Gabriel falava, acerca de pessoas silenciadas na sociedade, é justamente a temática dos migrantes, né? Pois notem que quando nós falamos de migrações no contexto de Covid-19, nós vemos pessoas que, por vezes, eles sofrem de duplas ou triplas, inclusive, exclusões da sociedade, né? Por vezes, nós estamos aqui falando de um migrante que também sofre com racismo, de um migrante que também sofre por uma questão de gênero, envolvendo, inclusive, o seu aspecto religioso, ou, inclusive, em razão dessa pessoa estar situada às margens da sociedade, em razão das vulnerabilidades econômicas nas quais elas se encontram no momento em que elas passam a migrar. Então, inclusive, esse é um termo que eu e alguns colegas utilizamos em um texto publicado na Revista de Direito do Consumidor, que se tratariam de hipervulneráveis, né? Porque eles não estão apenas com uma característica de vulnerabilidade, porém, eles acabam trazendo consigo diversas características que podemos, sim, talvez utilizarmos a nomenclatura já consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da hipervulnerabilidade, né? Quando temos a junção de diversos fatores. Pois bem, esses migrantes, em tempos de pandemia, eles se encontram com diversas dificuldades, né? Nós temos particularmente 2 grandes grupos, sejam aqueles que necessitam sair do seu país e assim não conseguem, sejam aqueles que já se encontram em outra nação e se veem prejudicados ainda mais pelo contexto de pandemia. Pois bem, acerca desse primeiro grupo, que são aqueles que não conseguem sair do país onde por vezes eles são perseguidos em razão da sua raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um grupo social ou por terem uma opinião política distinta, ou inclusive por sofrerem violações de direitos humanos, ou seja, que eu me refiro particularmente aos refugiados, nós visualizamos diversas violações nesse contexto de pandemia, as quais nós precisamos debater, né? Exemplo disso não são apenas as proibições, por exemplo, de entrada de embarcações, seja na ilha de Lampedusa, no âmbito italiano, ou na Sicília, que há 2 dias atrás, por exemplo, proibiu a entrada, a permanência ou, inclusive, o trânsito de imigrantes dentro da região, mas também quando eles são colocados em centros, no caso de, na verdade, migratórios, né, centros migratórios, como nas ilhas de Samos e Lesbos, gregas, né, em que ultimamente nós estamos visualizando surtos de Covid-19, por exemplo, em relação não só à superlotação, aos problemas envolvendo questões sanitárias, questões, por exemplo, de acesso à saúde, à higiene, à água potável, enfim,
mas também há um problema envolvendo a própria possibilidade de adquirirem a Covid-19 em razão dessa superlotação. Pois bem, esse é um primeiro problema, né, que nós visualizamos no ambiente de Covid e que nós precisamos debater o pós-pandemia, como isso vai ser lidado, pois vejam que, nesse aspecto, a Corte Europeia de Direitos Humanos, ela já se posicionou algumas vezes, né, não só em favor da necessidade de se reafirmar o princípio da não devolução dos migrantes para sua origem, como, por exemplo, nós temos relatos, inclusive, de que diversos migrantes que chegam à Europa, por vezes agora estão sendo retornados à sua origem, a exemplo das pessoas oriundas da Líbia, porém que a Líbia também não está querendo receber de volta em razão de um receio de terem a Covid, né? Então, a gente vai falar aqui de diversas violações, não só de direitos humanos, mas também como a Corte Europeia de Direitos Humanos já tratou a superlotação em presídios, as quais nós podemos, por vezes, estender aos centros de triagem, que era a terminologia que eu buscava antes, centros de triagem desses migrantes, particularmente nessas ilhas gregas, as quais nós temos muitos migrantes, né, diversos, milhares de migrantes, aguardando uma situação de asilo para ingressarem no continente europeu. Então, possivelmente, no ambiente pós-pandêmico, nós vamos visualizar até diversas ações na Corte Europeia de Direitos Humanos em relação a isso. Pelo menos é uma previsão que eu acabo me deparando, pois as violações são múltiplas. Mas não apenas no continente europeu, como também no ambiente latino-americano, né? Se nós falarmos, por exemplo, a nível OEA, a nível Estados Unidos, nós temos outras situações que se aproximam, inclusive, a essas dificuldades perpassadas pelos migrantes na Europa, como os centros de triagem situados no México, na fronteira com os Estados Unidos, em que a política migratória do governo Trump faz com que eles tenham que passar por essa triagem ainda no México, antes mesmo de ingressarem nos Estados Unidos de maneira, então, legítima, né? Esses centros de triagem, eles são, no caso, reconhecidos, infelizmente, por serem uma discriminação em relação aos migrantes, particularmente em relação ao acesso, inclusive, a médicos, né? Existem relatos de algumas organizações não governamentais que apontam que os migrantes eles não estão tendo um acesso a médicos, né, um acesso aos seus cuidados de saúde, o que acaba fomentando também a própria disseminação da Covid-19. Só que aqui, infelizmente, a gente não tem a possibilidade, né, de acessar a Corte Interamericana, restando aqui uma potencial ação ou questionamento em relação à conduta americana no âmbito da Comissão Interamericana, talvez, inclusive, prejudicada em razão dos últimos desdobramentos em relação à própria condução dos trabalhos na Comissão Interamericana, né, acerca da sua independência. Mas, em relação ao Brasil, né, ao Brasil, eu já falava, inclusive, com o Thiago essa semana, de diversos problemas que nós podemos visualizar em relação aos migrantes e a esse ambiente de pandemia, particularmente em relação à desinformação, né? Nós visualizamos uma dificuldade que já existia no Brasil, que é em relação a prover a informação acerca dos direitos aos migrantes. Os migrantes, quando chegam ao Brasil, eles não têm a informação de quais direitos eles têm, enfim, por exemplo, ao acesso a um benefício social, ao acesso, por exemplo, à saúde pública, ou, inclusive, né, a própria documentação. Enfim, não há essa preocupação por parte do governo brasileiro em informar o migrante acerca do seu direito. Na verdade, eu diria que isso é uma dificuldade em relação a qualquer tipo de visitante oriundo do exterior, né? Pois outras áreas também sofrem dessa falta de informação, a exemplo dos próprios turistas, os quais, quando chegam, não sabem, inclusive, dos direitos que eles poderiam ter e poderiam recorrer caso sejam violados, por exemplo, numa relação de consumo. Pois bem, a situação dos migrantes ainda é maior, porque eles se encontram, como eu falava no início dessa minha intervenção, em relação à própria vulnerabilidade na qual eles se encontram, né? Muitas vezes nós falamos de pessoas que
espanhol pouquíssimo, por exemplo, serem da etnia Warao, indígenas. Nós temos também questão, por vezes, que não falam, né, falam crioulo, nem falam francês, enfim, tem uma dificuldade já de comunicação, e que normalmente são colocados em subempregos ou, inclusive, em empregos informais, que são os primeiros postos de os primeiros postos de trabalho fechados em razão da pandemia, né? Então, é um contexto de vulnerabilidade múltipla que esses migrantes perpassam e que muito se dá em razão da desinformação, né? Talvez se eles soubessem que eles teriam direito a um auxílio emergencial, ou como fazer para acessar esse auxílio emergencial quando ele é negado no aplicativo, ou o que fazer para retirar o auxílio emergencial na agência, que tipo de documentação precisa apresentar, enfim, é uma falta de informação, né? Então eu vejo assim que talvez esse seja um problema que nós precisamos lidar no ambiente pós-pandêmico, que é aumentar essa informação para com aquele que ingressa no nosso território. E claro, né, além disso, isso também reflete na própria não discriminação, um direito tão caro e tão ressaltado no ambiente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, enquanto, né, uma regra fundamental do direito internacional, e que, por vezes, nós visualizamos a sua discriminação no dia a dia para com esses migrantes no nosso território. Então, talvez esses sejam os maiores desafios que nós devemos debater num Brasil pós-pandemia, que é não só garantir o direito aos migrantes a essa gama de direitos assegurados e ressaltados pela própria 13445 de 2017, mas a Lei de Migrações, mas especialmente para que nós possamos recepcionar essas pessoas de maneira legítima. E esse direito à informação talvez seja um direito que nós precisemos trabalhar melhor nesse ambiente pós-pandemia, né? Falar de um direito à informação como não só um direito fundamental trabalhado na esfera do direito civil, mas também um direito talvez humano, inclusive, né? A ter essa informação acerca dos seus direitos quando você acaba se deslocando por entre as fronteiras. Então, eu talvez diria que essa seria um grande desafio que nós devemos abordar. Pois bem, esses eram as duas grandes linhas que eu gostaria de né, trazer essas reflexões, seja em relação àqueles que não podem se deslocar e que acabam o fazendo, como visualizamos no ambiente europeu, ou aqueles que já se encontram dentro das fronteiras, nas jurisdições dos estados, que não são o seu de origem, tal como, por exemplo, a nossa situação dos migrantes no Brasil e também em outras localidades aqui do continente. Agradeço o espaço para expor essas pequenas reflexões e também agradeço novamente a organização do evento pelo convite. Tatiana, você ainda tinha 5 minutos, mas tudo bem. Você ainda quer fazer alguma consideração importante? Na verdade, eu acharia interessante se a gente pudesse depois debater nessas interlocuções, por exemplo, como o Luiz Gabriel e a fala dele também reflete na fala dos migrantes, e tenho certeza que as reflexões que Tiago e a Renata vão trazer, se a gente tiver um tempinho para debater, eu acho que seria bem mais profícuo o uso do tempo. Tudo bem, então. Tatiana, muito obrigado pelas palavras. Eu tenho certeza que todos que estão acompanhando o evento nesse momento estão muito felizes, muito satisfeitos com a participação de vocês, com as colocações de vocês. Antes de mais nada, eu só queria, antes que eu esqueça, Gabriel, antes de eu cometer esse equívoco, obrigado pela minha apresentação. Realmente, eu estou hoje atualmente como diretor de relacionamento com o interior na OAB da Bahia, local que você presidiu com muita maestria, que foi presidido por Hermes e hoje está sendo muito bem presidido por nossa, então, presidente Sara Barros, a quem também eu devo meu agradecimento pelo convite e pela oportunidade. Dando encaminhamento, quero passar a palavra para ele que tem um vasto currículo, doutor em Direito e em Direito Internacional pela USP, presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB da Bahia, membro da Comissão de Direito Internacional da OAB Nacional, membro do Instituto Brasileiro de Direito do Mar e da Academia Brasileira de Direito Internacional, professor adjunto da Faculdade Baiana de Direito. Senhoras e senhores, com vocês, Tiago Borges, a palavra é sua. Obrigado, Leonardo. Cumprimento aos amigos aqui que compõem essa mesa, Tatiana, Renata, Luiz Gabriel,
Queria agradecer a Hermes Larião, nosso diretor tesoureiro da OAB, pelo convite, e dizer para Hermes que é uma grande oportunidade para mim, assim, uma alegria, essa reunião aqui, né, com amigos para poder discutir o direito internacional. O tema que eu propus foi falar um pouco sobre a responsabilidade internacional em tempos de pandemia. É claro que, bom, o tema é gigantesco e o tempo é curto, eu vou ser bastante objetivo, mas eu acho que dá para tocar, inclusive, pensando nesse diálogo que Tatiana propôs. De repente, se for possível, no final, a gente falar 1 minuto cada um, com suas palavras finais, de repente pode ficar uma coisa bacana. Então, eu vou tentar ser objetivo para poder permitir isso. E eu vou começar contando uma historinha que não é muito conhecida, e eu conheci recentemente e achei muito interessante. Quando a Primeira Guerra Mundial estava acontecendo, as notícias dos jornais eram todas sobre a Primeira Guerra, né? Todos os jornais do mundo praticamente só noticiavam os eventos ocorridos a partir de 1914, Primeira Guerra Mundial, a invasão aqui, invasão ali, derrotas e batalhas, etc., questões políticas. Mas na Espanha, a Espanha tinha ficado neutra na Primeira Guerra Mundial. Ela não fez parte nem da Tríplice Entente, nem da Tríplice Aliança. A Espanha ficou neutra. E nessa neutralidade da Espanha, começou a propagar na Espanha uma doença, uma gripe. Começou a atingir principalmente o palácio, né? Isso começou a virar notícia mesmo, séria, quando o rei ficou doente. O rei pegou uma gripe, algumas pessoas da corte chegaram a morrer dessa gripe, e essa gripe começou a ser noticiada, olha, tem uma gripe aí, tem uma gripe séria, tem muita gente morrendo. Enquanto o mundo todo noticiava a Primeira Guerra Mundial, a Espanha noticiava a gripe do rei, a gripe que se propagava, as mortes causadas pela gripe. E aí, a Primeira Guerra Mundial acabou em 1919 e os países se deram conta de que aquela gripe não estava só na Espanha. Ela tinha se propagado por toda a Europa e também por várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, e constataram que aquela gripe tinha matado mais gente do que a própria Primeira Guerra Mundial. Resultado, chamaram a gripe de gripe espanhola. A gripe espanhola ganhou esse nome porque só a Espanha se manifestava sobre ela. E, de repente, a gripe ganhou uma nacionalidade, gripe espanhola. O H1N1, já conhecido aqui por todos de algum tempo. E agora nós nos deparamos com a pandemia do Covid. E há quem queira chamar a gripe de gripe chinesa, por conta da sua origem. E logo, vários doutrinadores, pesquisadores, começaram a questionar qual seria a responsabilidade da China pela propagação da doença. É possível buscar uma responsabilização da China em razão da propagação dessa doença? É justo chamar a Covid ou o novo coronavírus de vírus chinês? É possível chamar essa gripe de gripe chinesa? O que se tem escrito a respeito passa por o fato de a China não ter se manifestado imediatamente, como prevê o regulamento sanitário da OMS, em matéria de risco de grande porte para esse tipo de doença, né? Doença com alto risco de propagação. E a China retardou essa informação. Esse é um fato constatado, né, que a China demorou de dar o alerta a respeito dessa propagação da doença. Alguns professores na Europa, aqui no Brasil e em outros países, vêm escrevendo artigos que são facilmente encontráveis aí na internet, dando conta de que seria o caso de considerar uma responsabilização da China pelo descumprimento do regulamento sanitário que decorre de um órgão da OMS e o próprio tratado que cria a OMS submete essa questão à Corte Internacional de Justiça, ou seja, havendo jurisdição da Corte Internacional de Justiça por previsão expressa
no tratado que cria a OMS, e isso tornaria possível levar a China a uma disputa, né, perante o tribunal e, eventualmente, a uma condenação em razão do descumprimento dos regulamentos sanitários da OMS, etc. Eu fico pensando, né, em termos de responsabilidade internacional dos Estados, nos artigos já aprovados pela Comissão de Direito Internacional, como seria possível chegar a uma atribuição para a China da responsabilidade pela propagação. Ora, que ela eventualmente descumpriu o regulamento sanitário, e isso é um fato, daí se pode concluir que há uma consequência natural, causal, que seja passível de tornar atribuível à China a responsabilidade pelos milhões de mortes causados pelo coronavírus. Que estados efetivamente poderão reclamar esse tipo de responsabilidade da China? Eu pergunto, o Brasil poderia, por exemplo, reclamar isso se a política do governo brasileiro não é a política recomendada pela OMS? Bom, e mesmo aqueles países que seguem as orientações da OMS poderiam atribuir à China a propagação de um vírus? Eu sinto aí uma falta de percepção da questão da sociedade mundial. O vírus não tem nacionalidade. A saúde não se organiza da forma de Estado. A saúde é mundial, a humanidade é mundial, assim como o vírus é mundial. De maneira que buscar atribuir a responsabilidade à China pela propagação do vírus me parece uma grande precipitação e não vejo amparo jurídico na responsabilidade internacional dos Estados, conforme já publicado pela Comissão de Direito Internacional da ONU, e vejo, na verdade, um exercício aqui, em certo ponto, discriminatório, por se tratar da China, né? E como nós sabemos, os chineses sofrem de preconceito no mundo inteiro, além de uma questão, eu não gosto muito dessa expressão, mas da disputa de poder, eu não vou usar o soft power, mas da disputa de poder, né, pelo mundo, em que, como se sabe, a guerra entre Estados Unidos e China pela hegemonia econômica do mundo tem sido utilizada, o discurso da responsabilidade chinesa é utilizado como forma de influenciar na forma como a China atua no mundo e na receptividade dos outros estados às ações do Estado chinês. Além da questão da responsabilidade da China, uma segunda questão que se tem colocado, que me parece relevante, é discutir se a Organização Mundial da Saúde pode ser responsabilizada por não ter punido a China em razão dos atrasos na manifestação, na informação da pandemia e por ter ela própria, a Organização Mundial da Saúde, retardado, no entendimento de alguns, retardado a divulgação da pandemia, ou ter concluído que se tratava de uma pandemia. Bom, me parece que também é um exagero poder atribuir qualquer tipo de responsabilidade pela pandemia à Organização Mundial da Saúde. Ao contrário, nós temos vários países do mundo que não têm seguido as orientações da Organização Mundial da Saúde, o que mostra que seria uma grande contradição dizer que a Organização Mundial da Saúde pode eventualmente ser responsabilizada por esse atraso se vários estados do mundo questionam as decisões tomadas pela Organização Mundial da Saúde e não tomam, historicamente, não é só nesse episódio, não tomam historicamente como obrigatórias as decisões da Organização Mundial da Saúde em questões de doenças, não só no caso desse episódio recente mais grave que nós estamos vivendo, mas também no casos anteriores, como no caso do Ebola, como no caso do SARS, em outros casos, até do caso do Zika, né, que partiu aqui do Brasil, e ninguém esteve a discutir sobre a possível responsabilidade do Brasil nesse caso.
Uma outra questão de responsabilidade internacional, tentando ser bastante sintético sobre como esse tema transversaliza toda essa questão, é com relação à responsabilidade dos Estados pela política que adotam e do risco que essa política de controle da propagação do vírus pode gerar em outros estados. Esse ponto me parece um ponto mais interessante de se discutir. Em que medida é possível, por exemplo, responsabilizar a Itália por ter demorado de tomar medidas de isolamento social e ter, por exemplo, existe para quem acompanha futebol, um episódio que foi muito interessante, porque teve um jogo Liverpool e Atalanta em Bérgamo, na Itália, no norte da Itália, onde estava tendo o maior surto de coronavírus da Europa. O jogo não foi suspenso, ele foi realizado com presença de torcida e muitos deles ingleses, que depois, obviamente, retornaram ao seu país e lá acabaram também propagando a doença. Quer dizer, o fato de a Itália não ter adotado as medidas de isolamento e não ter adotado cautelas em relação a essas aglomerações não poderia ensejar uma responsabilidade da Itália perante os Estados em que ficar comprovado que determinados fatos levaram à propagação do vírus? O Brasil, por exemplo, tem muito mais a reclamar da Itália do que da China, no que se refere à chegada do vírus aqui. Afinal de contas, pelo menos até onde consta, a maior parte das primeiras ocasiões do vírus aqui no Brasil são atribuíveis a brasileiros de classe média e classe média alta que passeavam pela Europa durante o verão, na Espanha e na Itália, principalmente. Então, Thiago, diga. Você falta 3 minutinhos. Não consta que tenham vindo da China. Né? E em relação à responsabilidade do Brasil, é uma discussão que vai ainda ser levantada perante, principalmente, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu não vou entrar aqui na questão do Tribunal Penal Internacional, porque não se refere ao Estado, e sim ao presidente. Mas, em relação ao Brasil, é muito claro que o Brasil não segue os protocolos da Organização Mundial da Saúde e nem tampouco as orientações que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem feito em relação a esse tema. Vendo essa discussão toda sobre responsabilidade, aqui eu caminho para o final, me vem, já que Luiz Gabriel não falou de nenhuma música, me veio, Gabriel, uma música interessante sobre essa discussão, que é a música de Raul Seixas, Ouro de Tolo, que ele diz assim: eu não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque, longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho, que vê a sombra sonora de um disco voador. E eu fico pensando o seguinte: o que é que os caras nesse disco voador, vendo as cercas que separam quintais embandeiradas dos estados aqui, uns apontando para os outros a responsabilidade sobre o coronavírus, o que é que não estão pensando esses caras? Olhando um vírus que não tem nacionalidade e, ao invés de discutirmos uma solução por vias de cooperação internacional, não. Estamos lutando para ver qual é a primeira vacina que sai e quem é o dono do responsável por essa primeira vacina. Não estamos discutindo se ela será gratuita e universal. Estamos discutindo de onde ela virá e quem vai ganhar mais dinheiro com isso. Me parece que qualquer extraterrestre que esteja olhando para a Terra nesse momento está olhando agora assim: essas cercas embandeiradas que separam quintais servem para quê? É isso. Obrigado, minha gente. Thiago, sempre muito bom ouvir você. Você com muita maestria, sempre colocando com facilidade, não é, Tatiana? E a gente agradece muito a sua participação aqui, porque você enriquece muitos eventos que participa, e a gente tem a felicidade de contar com você sempre. Sem sombra de dúvidas, todas as pessoas que estão acompanhando saem muito enriquecedoras disso. Eu vou passar logo a palavra para ela, que eu estou ansioso, eu estou querendo ouvir um pouquinho ela, porque o currículo é muito vasto, vou até simplificar, tá? Ela que é pós-doutoranda na PPGD, da Universidade Federal de Uberlândia, doutora em Direito pela Universidade de Salamanca e mestre em Estudos Latino-Americanos pelo Instituto de Ibero-América da Universidade de Salamanca,
enfim, tem um amplo currículo. Doutora Renata Vargas, a palavra é toda sua para você fazer o desfecho desse painel que tem sido bastante enriquecedor. Com a palavra. Muito obrigada. É uma felicidade compartilhar esse painel, é uma felicidade o convite vir para o OAB da Bahia, para os que me conhecem, muito próximo, muita proximidade, sabe, que seria um lugar que eu teria escolhido como meu lugar de nascimento, se fosse me dada essa possibilidade, que não me foi, eu nasci em São Paulo, não podia ser tão diferente, né? Tiago, muito obrigada por você ter feito essa ponte maravilhosa, compartilhar o painel com a Tatiana, nossas vidas aí, eles se entrelaçando, felizmente, é muito bom estar do seu lado. Luiz, Gabriel, muito prazer em te conhecer, é uma pena não ter pego sua fala desde o início, mas eu tive um problema para poder entrar na sala, mas no final tudo se resolveu. E, Leonardo, muito prazer em te conhecer, ainda que seja por essa via. A gente diz que algumas coisas, não todas, a gente pode identificar pontos positivos, né? Uma delas é a rede mundial de computador. Não fosse ela, não estaríamos nesse painel maravilhoso. O lado negativo, se não fosse o meio, a gente poderia estar na Bahia. Eu sinceramente, estaria muito feliz de estar na Bahia, lado a lado, com vocês. Eu vou pedir autorização para vocês, porque eu tinha pensado em falar alguma coisa relativa ao direito internacional privado, porque vendo o painel, quando eu recebi o convite, eu pensei, a Tatiana vai falar alguma coisa de direito internacional público, de imigrações, o Thiago possivelmente vai falar do que ele falou de responsabilidade. O Luiz, eu vi o currículo, eu vi que ela queria o processo, mas eu falei, então, talvez a forma de enquadrar seria tratar da Covid com direito internacional privado. Mas ouvindo, desde a parte que eu pude pegar do Gabriel, até a Tatiana e o Thiago, eu me senti muito provocada para entrar nas discussões de vocês. Então, se vocês me permitirem, ao invés de falar do problema da maternidade substitutiva, do sequestro internacional de menores, eu gostaria de entrar no diálogo com vocês e tecer alguns comentários a respeito do que cada um de vocês falou, desde a minha ótica, desde a minha perspectiva. Considerando que eu estou absolutamente de acordo com o Gabriel, a gente precisa respeitar muitos lugares de fala e que a gente, para falar, por exemplo, do racismo estrutural, nós, pessoas brancas, a gente tem que ter o nosso papel na luta antirracista para poder fazer isso. Né? Então, é desde essa perspectiva que eu gostaria de começar falando do direito internacional e dessa luta antirracista para falar da mobilidade, falar da responsabilidade internacional, porque eu acho que, de alguma forma, todos esses temas têm uma postura importante que radica ou que repousam na mesma causa. Então, toda essa indignação que todos vocês demonstraram desde a perspectiva do tema que vocês trataram, a partir da minha ótica, muito respeitosa com todas as outras, ela repousa na mesma, sobre o mesmo desafio. Né? Os estados ocidentais, como a gente bem sabe, eles foram construídos para e pelo liberalismo econômico. E pelo liberalismo econômico ocidental. Por que eu digo isso? Porque hoje tem estudos importantíssimos, porque se descobriram escritos de dois americanos, eu não sei se eu vou falar o nome certo, que é um danês, e Jacob, que me parece que era... Doutora Renata? Oi. Doutora Renata, desculpe lhe fazer uma intervenção, mas parece que o áudio está tendo algumas intervenções em alguns momentos. Ele, às vezes, não tem sido claro, eu não sei se é o fone, enfim, eu não sei se é a colocação, o plug. E agora? Não, ainda... Talvez tirando, está sem áudio. Eu não sei se a doutora tirando o fone... Espera só um minutinho. Olha, deu uma melhorada. Deu uma melhorada sem fone. Agora o fone está ruim. Com fone, ficou melhor sem fone. Ficou melhor sem fone. Dá para escutar melhor agora? Pronto. Todos agora querendo te ouvir.
Eu detesto esse negócio no meu ouvido. Vai desculpando. Imagina, me desculpe vocês, porque ontem eu dei uma aula e estava perfeito, ninguém reclamou pelo menos. Né? Enfim, então eu estava dizendo a vocês que tem dois pensadores que nesse momento estão sendo estudados em Harvard, que eles, 100 anos antes dos iluministas ocidentais, 100 anos antes de Descartes, de Locke, etc., eles traziam o iluminismo desde uma outra perspectiva, a começar que se diferenciava, porque esses pensadores escreveram textos que igualavam homens a mulheres e que não permitiam, de acordo com a filosofia que eles desenvolviam, o iluminismo que eles desenvolviam, que não se permitiria nenhum homem subjugar outro homem por nenhuma característica pelos. O que eles estão aventando a hipótese é que, como tantas coisas que foram roubadas do continente africano, as ideias feministas foram apropriadas pelo Ocidente, né? E elas foram importantíssimas como base teórica para a gente chegar como a gente está hoje. Então, esse questionamento de precisamos, não é possível falar de democracia se a gente não enfrentar a questão do racismo estrutural, ela não vem de hoje, ela vem de uma teoria que permitiu subjugar, porque esses iluministas ocidentais, eles teorizavam sobre a importância de subjugar o negro para o desenvolvimento das economias ocidentais, e a gente não pode esquecer disso. Então, ele vem de lá, ele não vem de cá. Não é a pessoa agora que está falando isso aqui. É que são séculos e séculos desmontando o que fizeram com o continente africano. Eles atomizaram toda a possibilidade de termos outro mundo. No pensamento e na própria cultura. Porque uma das maiores perversões entre tantas da escravidão foi atomizar o núcleo familiar, o que fez com que essas pessoas, muito antes da escravidão, já estavam absolutamente perdidas por todo mundo, porque elas não tinham laços familiares para poder voltar a subir depois de tanta atrocidade. Porque, às vezes, me falta até um adjetivo quando eu penso que, historicamente, isso aconteceu. E quando a gente chega na abolição da escravatura, há muitos anos, porque eu sou mais velha do que vocês, bem mais velha, os meus cabelos brancos, na pandemia, dão conta disso. Há muitos anos, quando a gente iniciou a tratar de direitos humanos no direito no Brasil, que a gente era muito mal visto, a gente continua sendo, só que era francamente muito mal visto. Eu me lembro que uma vez, numa aula inaugural, eu fui convidada para falar sobre direitos humanos, e eu abri o secretário dizendo que a abolição da escravatura foi a maior dispensa coletiva sem a justa indenização que a gente conheceu na história brasileira. E isso tem um devir histórico. Não é um determinismo pelo determinismo, porque eu não creio nele. Mas se a gente não considerar isso, a gente não consegue entender. E onde que está o fundo de tudo isso? Onde que está o fundo de tudo isso? Está no contexto. O positivismo jurídico, ele sem satanizar, porque ele foi importantíssimo, ele é entendido dentro do seu tempo e da sua razão. E é para ser festejado e não satanizado, mas o positivismo, o desenvolvimento de um positivismo, sobretudo normativo, ele fez com que a gente dissociasse o direito do contexto do direito virou pretexto. A razão do direito ser pretexto foi essa dissociação brutal do contexto, porque quando eu me formei em 1993, no século passado, a gente era formado para ser doutores em leis, porque a nós não cabia nenhuma outra discussão que não fosse o direito positivo. Eu sempre achei que direito era outra coisa, por isso eu sempre amei a profissão. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente entende isso, a gente entende todos os problemas da mobilidade humana. Porque como o próprio professor Rafael Vasconcelos diz, a mobilidade humana não pode ser tratada como crise no direito internacional. Porque não há crise. A mobilidade humana existe desde que a gente tem constância da história da humanidade. Então, não é crise. Ela é um elemento mais do direito internacional que ele precisa ser estudado de forma crítica para a gente entender por que tem problema
atrocidades dos centros de acolhimento? Por que a gente fala de crime e migração? Por que a gente fala de tudo isso? Porque o mundo, no Ocidente, ele foi organizado politicamente de uma forma para garantir a expansão do comércio e proibir a mobilidade de pessoas, o que era contra a natura, era contra a natureza. O mundo se desenvolve pela mobilidade humana, mas ficticiamente ele precisou para essa mobilidade para garantir o desenvolvimento econômico à luz de premissas únicas e exclusivamente econômicas. Então, se a gente não entende a economia política, se a gente não agrega o nosso discurso de economia política para defender, a gente está perdendo com quem faz análise econômica do direito. Porque a gente sempre perde no debate que faltou alguma coisa. O que falta é a gente colocar o direito dentro do contexto que é a economia política para dizer, para quem acha que o direito pode se envolver pela oferta e da procura, dizer o seguinte, que o direito é uma ciência de organização social. Portanto, ela organiza a convivência de pessoas. Então, ela tem que estar preocupada com as pessoas, e não com o direito, com o dinheiro. Porque pensar que o direito se preocupa com o dinheiro é a mesma coisa da gente imaginar que o cachorro vai correr atrás da que a linguiça vai correr atrás do cachorro, e não o cachorro atrás da linguiça. Então, o sistema econômico que tem que se ordenar para garantir a sacralidade de ser e não vice-versa. Então, a gente precisa falar isso com muita clareza e sem medo. Veja que eu trabalho em investimento estrangeiro, eu trabalho direito do comércio internacional e nos fóruns internacionais que eu tenho oportunidade de participar, eu venho dizendo isso. Não é simples, cara? Claro que não é simples. Eu preciso dizer a vocês quantas vezes eu fui atacada, inclusive, pela minha condição de ser mulher, por dizer essas coisas, tipo, mulher não sabe o que diz. Não é fácil, mas enquanto a gente não dizer as coisas pelo nome que elas têm, a gente vai estar dando voltas e tentando descobrir o sexo dos anjos, quando, na realidade, na minha opinião, o sexo dos anjos pouco importa. O que a gente precisa pensar como organizar o mundo nesse sistema econômico a fim de que a dignidade humana precisa ser preservada. E antes de falar sobre isso, só costurando a questão da responsabilidade internacional... A doutora tem mais 2 minutos. Rapidinho. Quando o Tiago ele fala sobre a responsabilidade dos Estados, de que a gente está mais preocupado economicamente com a vacina do que em proteger, etc. Me vem à cabeça muitas músicas, inclusive do Jorge Drexler, onde ele fala muitas vezes que o que nos une é a cruz e, na verdade, não o amor. Então, o que nos une mais é o medo do que outra coisa. Então, quando se faz isso, é porque o medo organiza mais do que o amor fraternal. Porque nesse sistema econômico, a fraternidade é o que é mais deixado de lado. Por isso que a gente fica mais preocupado com quem vai patentear a vacina primeiro do que em cuidar de quem. E aí, encerrando, trazendo uma mensagem que eu gostaria, que eu sempre faço, no sentido freiriano de esperançar, porque eu esperanço o governo sempre. Eu acho que a comunidade, se tem um blocos que está avançando, apesar de que quando a gente vê no nosso tempo histórico, a gente resiste em sentir, é o direito internacional. Porque o direito internacional, a construção internacional dos direitos humanos, ela vem evoluindo tanto, a ponto de chegar a reconhecer que os direitos coletivos ressignificam os direitos individuais tão fortemente que aconteceu o que o Boaventura de Sousa Santos diz. A todo movimento tem um contramovimento. Todo esse giro que fala de globalismo e marxismo cultural para acabar com a governança global, ele justamente está ancorado no êxito do direito internacional. E o professor Vedovato sempre concorda e sempre diz isso nas palestras dele. Então, o direito internacional, ele é tão importante no sentido de permitir a emancipação através do direito, como expressão usada pelo Luiz, que contra ele chegou esse movimento, que é um contramovimento. Historicamente, nós estamos sentindo na carne, mas ele vai ficar, e isso vai evoluir, porque a evolução histórica, ela não é linear, ela é errática, ela é de vidas e vidas. Então, a maior prova de que estamos certos e devemos continuar é o ataque do direito internacional que está sofrendo. Muito obrigada pela palavra, eu quero passar o microfone. Doutora Renata, nós que agradecemos muito a sua participação. Infelizmente,
a gente passaria aqui, eu imagino, que uma tarde inteira falando sobre direito internacional e a Covid-19, um tema de bastante relevância, sobretudo porque assola todo mundo e atinge, sem sombra de dúvidas, o Brasil e o direito internacional como um todo. Vocês foram muito brilhantes, muito felizes nas colocações de vocês. 15 minutos para vocês, que são grandes profissionais, grandes professores, é muito pouco. Eu espero realmente que todos que estejam aqui acompanhando tenham gostado. Nós gostamos muito. Gostaria, desde já, agradecer mais uma vez a presença de Luiz Gabriel, esse que é um grande amigo, um profissional que sempre lutou pela Jovem Advocacia, que hoje vem fazendo um bom trabalho. A Tiago Borges, um parceiro também da Jovem Advocacia, que também foi muito feliz. Obrigado, Tiago. Doutora Tatiana Cardoso, foi uma satisfação, um prazer imenso conhecê-la. Espero que, pessoalmente, em uma outra oportunidade, conhecer também a doutora Renata, que com sua maneira mais efusiva de tratar o direito e colocar com veemência, foi muito brilhante também, embora tenha aquele pequeno problema, mas acontece. Esse pequeno problema do Covid afastou a gente, fez a gente um congresso diferente. A gente espera realmente poder participar e fazer um congresso presencial para que a gente possa, de uma maneira, sentir o calor de todo mundo. Foi muito bom, muito participativo, muito positivo, muito propositivo. Espero que todos tenham gostado. A todos vocês, um grande abraço. Nós agradecemos mais uma vez a participação de todos. Eu espero que todos tenham gostado. E deixar aqui uma mensagem para todos vocês que estejam acompanhando aí o congresso, para participar dos próximos 3 painéis que vão acontecer a partir das 15 horas em ponto. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.